Quanto tempo de casado? 7 anos. E aí? Conta para o povo a experiência de vocês, porque nem sempre foi assim, mil maravilhas. Os meus pais estão casados há quase 40 anos, mas posso dizer que mais de 20 anos, ou quase 30 anos, um casamento de aparência, um casamento sustentado por causa dos filhos, por causa de netos e por causa de outras questões. Então eu cresci vendo meu pai tratando a minha mãe com ignorância, muito machista, complexado, com complexo de inferioridade, porque algumas coisas ela conseguia, dava certo para ela, outras não dava certo para ele, e ele acabou tendo esse complexo de inferioridade. Os meus irmãos casaram primeiro do que eu sou mais novo, e eles também tiveram problemas no casamento. Eu já estava na igreja, eu já era inclusive pastor, e eu tive outros relacionamentos antes da minha esposa, namoro, até noivado. O casamento, graças a Deus, foi o primeiro e o único que eu vou ter. Mas os relacionamentos que eu tive, eu buscava nessas pessoas uma pessoa perfeita. Eu buscava uma mulher perfeita, me espelhando muito na minha mãe. Eu queria uma mulher como a minha mãe, que conseguia tolerar meu pai, que suportava meu pai. E eu fiquei por muitos anos tentando encontrar, e isso fez eu me tornar uma pessoa, apesar de Deus, mas ansioso. Eu me tornei ansioso, eu precisava casar. A minha vida não ia mais. Bom, a minha situação não foi muito diferente, né? Eu também não tinha nenhum exemplo dentro da minha família, da minha casa. Só que diferente da família dele, simplesmente as mulheres resolveram não aguentar e não nem tentar. Tinha alguma coisa que não dava certo, alguma situação no relacionamento que não dava certo, e ninguém lutava. Então eu não acreditava nessa coisa de amor. Eu achava que casamento ia ser isso aí. Casou, não deu certo, vou separar. Então eu não fui ensinada a ser uma mulher pronta para uma outra pessoa. Porque às vezes, pastor, a gente pensa muito assim: eu quero casar. Tá bom, mas você é a pessoa certa para alguém querer casar com você? E foi isso que eu aprendi na terapia, né? Ser a pessoa certa. Não ficar esperando que a pessoa viesse me fazer feliz. Mas eu tinha que fazer feliz, né? Eu tinha que ser primeiro feliz para poder fazer o outro feliz. E aí, tudo que eu fazia na terapia. Foram 7 anos de muita luta. Porque a gente estava no mesmo lugar, em São Paulo, numa catedral. Ela era obreira lá, eu era pastor auxiliar. E eu nunca tinha prestado atenção nela. Não tinha me chamado a atenção. Na verdade, eu não lembro do dia que eu vi ela. Realmente, eu não lembro de ter a visto antes. E ela estava no mesmo ambiente que eu. E eu não conseguia enxergar ela. Só vê que tem pessoas que querem ser felizes, e a felicidade muitas vezes está do lado dela, mas ela não consegue enxergar. Porque não é como no mundo. Você encontra uma pessoa no mundo, é fácil você namorar, é fácil você entrar num relacionamento, casar. Mas encontrar a pessoa que Deus tem para você, isso só é possível através do altar. Se a pessoa não vier para o altar, não vai conseguir encontrar essa pessoa. E eu fui para o altar. Se conheceram, se encontraram, se viram, e aí? Sim, aí eu vi ela um domingo à noite, e bateu. Ela. Mas foi assim? Na hora, bateu. Quando eu vi ela assim, de perfil, de frente, eu falei: é com ela que eu vou me casar. É mesmo? Foi. Aí depois de uma semana, no outro domingo, eu liguei para ela e falei assim: boa noite, tudo bem? Quem está falando?
Falei, o pastor Moisés que está falando. Pois não, o que o senhor deseja? Falei assim, olha, eu te vi e você me chamou muita atenção. Será que a gente pode conversar? Ela falou assim, não estou entendendo. Eu falei, eu estou gostando de você, eu quero conhecer você. Aí ela se fez de difícil, porque não queria dar o braço a torcer. E aí eu comecei a conversar com ele, mas quando foi para liberar nosso namoro, ele falou assim, o bispo perguntou assim para mim, você gosta dele? Eu, não. Ué, minha filha, como assim? Eu falei, não, eu não conheço, como que eu vou falar que eu gosto, né? Daí, tudo bem, a gente começou a namorar e a gente recebeu, né, uma direção que não era, depois de 2 anos e meio, né? Namorando, que não era pra gente continuar aquele namoro. E a gente terminou, ele foi para outro lugar e eu continuei ali e eu falei assim, meu Deus, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas eu não posso ficar parado esperando cair do céu, né? Aí começou a minha luta. Porque ele já não falava mais, não ligava mais, eu não sabia mais nada dele. E eu falei, bom, então eu vou me lançar. Se acontece na vida de tanta gente, vai ter que acontecer na minha também. Aí eu comecei. Eu ia em todas as reuniões, não era uma. Eu assistia, eu chegava de manhã na igreja, eu só ia embora depois da última pessoa que o pastor atendesse. Eu trabalhava em todas as reuniões. Se o pastor falasse, olha, hoje a gente vai fazer um propósito assim, eu fazia. E aí? Aí foi isso, pastor. Eu me lancei, tudo que acontecia, eu tinha que tirar aquela situação que era humilhante. Aí eu comecei essa luta. Eu ia na terapia, não faltava. Eu não faltava ano novo, eu não faltava em feriado, eu não faltava de jeito nenhum. Podia, olha, nem se eu sei, acho que nem se morresse alguém que não aconteceu, eu não deixaria de estar ali. E aí, de fé em fé, de altar em altar, de voto em voto, foi muito sacrifício. E a palavra que eu tinha dentro de mim era aquela: se tardar, ainda que tarde, não falhará. Eu sabia que Deus não ia falhar, eu confiava, eu sabia em quem eu cria e no que eu estava crendo. E aí aconteceu. A gente foi, um dia o Moisés estava lá na igreja, ele voltou para esse mesmo lugar que a gente já tinha se conhecido. E o bispo mandou chamar, conversou e tal, vocês podem casar. Depois de 3 meses. Mas essa luta foi 1 ano e quase 2 anos, perseverando, até Deus responder, né? Em 3 meses nós voltamos a namorar e casamos. Tá ligado?